Sejam bem-vindos ao canal Palavras em Chamas e acho que o último vídeo a respeito dos fariseus. Espero que vocês tenham gostado dos dois primeiros. Eu não vi o resultado ainda, né, mas deve ter ficado legal. Tomara que tenha ficado legal. E nós vamos tentar terminar hoje, porque Jesus ele faz ele cita uma coisa bem grande, uma quantidade grande de texto, aliás, para falar sobre a nossa pureza, né? E talvez isso tenha a ver com santificação. Eu não sei, na medida que a gente vai lendo, essas questões vão ficando aparentes aqui pra gente, tá bom? Nós vamos começar no versículo 25 e vamos tentar terminar no 36, então acho que dá para fazer sim, né? Nós lemos no primeiro, do versículo 1 ao 12, depois do 13 até o 23, 24, acho que vai ser o último vídeo. Se inscreva no canal, curta o vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal. Você já percebeu que o YouTube só manda vídeo, só indica vídeo ruim para você? Por que ele só indica vídeo ruim? Porque são os vídeos que recebem mais curtidas. O mundo curte muito os vídeos e os cristãos não. O cristão não curte o vídeo às vezes porque ele acha que ele está ajudando o cara e o cara vai ficar arrogante, ele vai deixar de ser humilde. Tipo, cara, isso é uma besteira, nunca vai acontecer isso. O arrogante, ele é arrogante e pronto. E o soberbo é soberbo e pronto. Mas como o mundo curte todos os vídeos do mundo estão em alta. Se o crente começar a curtir os vídeos de crente, a máquina do YouTube vai entender que é legal também. Tá? Não é um ser humano que controla o YouTube, não. É uma máquina. E se ela entender que esse vídeo aqui, ou os vídeos de cristãos, são interessantes, ela vai começar a propagar esses vídeos. Tá, ensinei vocês a burlar a inteligência artificial do YouTube. Tomara que ela não esteja me ouvindo. Mas é verdade. Por isso que todo vídeo indicado pelo YouTube é ruim. É incrível, né? Como falso profeta tem curtida. Como gente que fala besteira tem curtida, cara. Como o povo curte essas coisas. Parece que eles gostam mesmo disso, né? Vamos continuar aqui. Já abriu a Bíblia? Mateus 23, olha o barulhinho. Não deu tempo de tirar ainda, que eu estou fazendo no mesmo dia. Mateus 23, versículo 25, Jesus continua condenando os fariseus. A gente tem duas questões importantes aqui, do 25 até o 36, para a gente entender. O texto 25 diz o seguinte, vai do 25 até o 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais o interior do copo e do prato, mas limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Versículo 29, Jesus faz uma transição desse ponto para o outro que a gente vai deixar para tratar daqui a pouco. Qual é a grande questão do versículo 25 até o 28? Havia umas regras dos fariseus que obrigavam eles a lavar o exterior do copo, do prato. E realmente, irmãos, pasmem, realmente não importava se o copo dentro estava sujo. É como você pegar um copo, não sei se vocês já fizeram isso. Vocês pegam um copo sujo de alguma coisa, porque as crianças bebem muito Toddy aqui em casa. Deve estar sujo de Toddy. Aí vocês limpam lá de fora, passa uma aguinha do lado de dentro e acha que está limpo. Não está limpo o copo, tá, irmãos? Não está limpo. Você deixou o copo lá, por exemplo, tomou Toddy, deixou o copo lá de noite até de manhã, né? Aí de manhã você pega e passa uma aguinha e joga água fora. O copo não está limpo, tá? Parece limpo, mas está sujo. Barata, rato, morcego, sei lá, cachorro, gato, passaram ali dentro, formiga, né? Barata. Eu aposto que apareceu uma barata aqui no vídeo, só porque eu falei duas vezes. E o que acontece? O copo parece estar limpo, mas não está. Era uma tradição, tá? Jesus já tinha dito isso, né?
Os líderes falaram para Jesus, por que o povo seu aí, o povinho seu aí, não lavou as mãos antes de comer? Isso já tinha acontecido, porque era a tradição deles estar com a parte exterior limpa, tá? E aí Jesus cita esse exemplo primeiro. Depois ele vai citar o exemplo do sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É cal. É cal. Irmãos, nossa, eu demorei para descobrir que era cal. O sepulcro caiado era você pegar o sepulcro de alguém e limpar com cal. Tipo, quem passa do lado de fora vê que tá branquinho, tá bonito, mas nem para pensar o que tá lá dentro, né? Às vezes o que tá lá dentro é muito ruim. Às vezes já tá vazio também, mas enfim. É como você ir num cemitério, arrumar o túmulo de alguém, entende? Por fora tá bonito, né? Tem alguém que acha isso bonito, eu não sei se tem. Eu não acho. Quando enfeita parece que fica pior ainda. Eu acho que o túmulo ele tem que ser só a graminha mesmo, cara. E nossa, é muito estranho falar disso. Mas Jesus está falando disso. Então ele vai falar que os fariseus eram assim. Eles pareciam justos, eles pareciam santos, né? Eles eram todos alinhadinhos. Mas Jesus conhece o interior do fariseu. Esta é a grande questão. E é isso que nós esquecemos às vezes. Jesus não conhece só a nossa roupa. Ele não conhece só a barba e o cabelo. Meu cabelo está muito bom, né? Ele conhece o meu coração. Ele sabe tudo que eu penso. Ele já sabia tudo que os fariseus pensavam. Ele já tinha isso, né? Ele sempre teve, né? Mas ele nunca deixou de ter. Ele conhecia o coração dos fariseus. É por isso que ele compara. Vocês parecem um túmulo, né, que por fora está limpo, mas é tudo sujo por dentro, porque eles eram hipócritas, justamente por isso. Parecia que eram santos, mas na verdade eram hipócritas. E aí tem aquela questão, né? Talvez alguém que está me ouvindo tenha dificuldade em algum pecado e vai achar que ele é fariseu por causa disso. Não é essa a questão. Os fariseus fingiam ser santos. Eles não lutavam contra o pecado, nesse caso, os hipócritas aqui. Eles não batalhavam contra o pecado. Eles fingiam ser santos. Esta é a diferença, tá bom? Nós, às vezes, estamos sujos por dentro e sujos por fora. E desejamos ser purificados. O fariseu não. Ele tentava se parecer limpo por fora. E não estava nem aí para o que ele pensava, o que ele agia. O senso moral estava contaminado pelo pecado e eles não estavam nem aí. Esta é a grande questão. Então, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parece bonito, né? Mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Se você quiser imaginar isso aqui, se você quiser imaginar, se você não quiser imaginar, pausa e pula um segundo. Se você quiser imaginar isso, imagine alguém que foi enterrado há 7 dias. E abre o túmulo para você ver o que é. Jesus está dizendo que dentro dos fariseus estava podre. É isso, vocês são podre por dentro. É isso que Jesus estava falando. Eu não estou exagerando. É como se dentro de vocês estivesse carne apodrecendo. Vocês são semelhantes a isso. Hipócritas e fariseus. Ou todos os cristãos que são hipócritas, né? São comparáveis a túmulos onde dentro ainda há corpos fedendo, imundícia, né? A CF vai colocar aqui. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de pecado, de iniquidade. A forma de falar é uma coisa, a forma de fazer é outra. A hora de explicar a Bíblia é de um jeito, mas na rua é outro, né? Nos negócios é diferente. Na igreja é o pastor, nos negócios é o charlatão, né? Ou o crente do mesmo jeito, né? Dá o dízimo certinho, mas fica devendo todo mundo, né? Ou faz para sua casa, cuida direitinho, mas na sua empresa faz tudo de qualquer jeito, né? É mais ou menos isso que é hipocrisia, no nível que Jesus está colocando aqui, tá? Então essa parte aqui eu achei bem importante da gente frisar separadamente. E aí na continuação,
Jesus vai condenar de vez, vai dar um motivo a mais para condenar os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, versículo 29, hipócritas, pois edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Não há um comentário histórico-cultural exato sobre o que Jesus está falando aqui. Tá? O que há de concreto é só o que nós vamos ler mesmo. Mas provavelmente haviam algumas homenagens a profetas. Aí a gente tem profeta conhecido na época de Jesus, né? Que Jesus mesmo cita, que há citações no Novo Testamento. Profeta Isaías, profeta Joel, que é citado também, profeta Ezequiel, Jeremias, né? Esses profetas, na época de Jesus, eles eram mais usados. E às vezes Daniel também é usado, né? Então há a possibilidade de que houvesse uma forma de homenagear esses profetas, né? E aí Jesus está falando isso no versículo 29. Vocês edificam sepulcros, ou enfeitam, constroem o sepulcro dos profetas, né? E adornai os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com ele para derramar o sangue dos profetas. E não há uma informação muito concreta sobre isso aqui. Pelo menos tudo que eu pesquisei, eu não achei informação 100% concreta a respeito disso aqui. Mas a gente sabe que muitos profetas foram mortos no Antigo Testamento. Né? Muitos profetas foram mortos porque o que eles pregavam não era o que as pessoas queriam ouvir. E eu ouvi uma história muito antiga, né? Uma história muito antiga que eu vou contar para vocês. Eu não sei se ela é verdade porque eu ouvi de um liberal. Né? Eu não sei se ela é verdade. Mas dizem que em determinado momento os líderes religiosos proibiram de haver cultos do lado de fora do templo, né? E por isso eles mataram os profetas, eles condenaram os profetas, né? Falaram que eles estavam errados, tudo mais, proibiram, falaram que o culto deles era um culto pagão, né? E possivelmente Jesus está citando isso. Aí o que acontece agora no contexto de Jesus aqui? Ele está dizendo que esses fariseus que eram hipócritas olhavam para o passado e pensavam da seguinte maneira: se nós nascêssemos na época dos nossos pais, nós nunca faríamos o que eles fizeram. Esta é a questão que Jesus está levantando. E Jesus vai continuar. Versículo 30 de novo para a gente entender. Se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Jesus está falando. Provavelmente, em algum momento, Jesus ouviu isso aqui, ou isso era comum de ser ouvido, não dá para ter ideia. Mas eu acho que era comum de ser ouvido. E por isso que Jesus vai usar agora contra eles. E lembre-se, enquanto Jesus está falando, há uma multidão ouvindo, e há os discípulos também. Tá? Assim, eles testemunharam que eles eram realmente filhos dos que mataram os profetas, culpando os seus próprios pais, né? Aí versículo 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Ele começa a mostrar que os hipócritas aqui vão ser condenados pelos mesmos erros, tá? Com essa sentença do versículo 33, enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Jesus está dizendo algo como tal pai, tal filho. Vocês são iguais aos seus pais. Vocês falam que não, mas vocês são como sepulcros caiados. Vocês são exatamente iguais aos seus pais. E aí no versículo 33, Jesus vai meio que ofender eles agora. Serpentes, né? Raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Jesus citou todos os erros dos fariseus e agora ele está condenando eles de vez, né? Quando Jesus chama eles de serpente, é o animal traiçoeiro. Serpente, a gente vai lembrar de Satanás, né? Representava o mal, representa até hoje a serpente. Não que a serpente seja mal, mas a figura serpente na Bíblia não lembra Deus, lembra Satanás. E aí Jesus está fazendo algo maior ainda. Eles são, além de serpente, eles são filhos de víboras, raça de víbora. A raça é uma coisa que vem depois, né? Continua. Está falando que eles são filhos de víboras. E eu vi um comentário muito interessante sobre isso, que vai contar que isso era uma ofensa maior, porque acreditava-se que as víboras
comiam os seus pais, elas matavam os seus pais, né? Então a cobrinha nasceu, eu vou citar desse jeito para ficar mais simples de entender. A cobrinha nasceu e, na verdade, para que ela nascesse direito, ela tinha que comer parte do seu pai. E quando Jesus usa isso, é como se ele estivesse agredindo muito verbalmente os fariseus. Mas não é uma agressão, talvez era, né? Mas não é um exagero, com certeza não é um exagero, porque era isso que eles eram mesmo. Jesus vai mostrar que eles eram isso, que seriam piores ainda, tá? Fala, raça de víboras, filhos de víboras, né? Como escapareis da condenação do inferno? Alguém que age desta maneira aqui que a gente viu, como essa pessoa escapará da condenação do inferno? Certamente, crendo no Evangelho, se arrependendo, né, a pessoa é salva. Agora, eles não tinham feito isso, tá? Eles tinham demonstrado que eram 100% incrédulos. Então, não havia salvação para os fariseus nesse aspecto. Versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Aí dá uma pausa aqui. Tá, os fariseus disseram que se eles vivessem na época dos pais deles, eles não fariam aquilo, né? Não matariam os profetas. Aqui Jesus está falando, eu vou mandar profetas para vocês. Eu quero ver se vocês não matariam eles. É isso que ele está falando. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Quem são esses? São os cristãos novos convertidos. A uns deles matareis e crucificareis. A outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Agora vamos dar uma voltinha em Atos para você ver como que isso aconteceu e como que isso representava, sim, a condenação de Deus. Ó, abre aí Atos 6, versículo 8 e 9. Qual acontecimento nós temos em Atos 6? Atos 6, 8 e 9. Estevão, todo mundo conhece Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão estava evangelizando e ele fazia sinais e prodígios entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos. Os líderes se levantaram contra Estevão, tá? Os líderes da sinagoga, possivelmente fariseus mesmo, né? E dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão. Esses que estão disputando estão debatendo com Estevão. Agora deixa eu ver para onde nós vamos. Capítulo 7, 51. Acho que o resultado, né? Estevão vai falar com eles agora. Isso aí, a defesa de Estevão. Olha o que Estevão fala. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Estevão dizendo algo que Jesus já tinha dito. Lá em Mateus 12, Jesus já tinha dito sobre isso, né? Deixa eu ler aqui Mateus 12 rapidamente. Agora eu estou lendo do meu estilo aqui para vocês, né? A minha forma de ler. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Mateus 12. Mateus 12, versículo 38. Alguns fariseus e escribas trazem alguém para Jesus curar, né? Aí ele até fala com os fariseus. Ele vai falar no versículo 39. Mas ele lhes respondeu e disse... Aliás, desculpa, ele não trouxe alguém para ser curado, tá? Versículo 38 é assim. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Jesus já tinha feito cura, tinha feito um monte de coisa, e os fariseus agora vêm pedir um sinal, ou seja, eles ainda não tinham certeza, eles não tinham fé de que aquele era o Filho de Deus. Aí eles pressionaram Jesus, e Jesus respondeu da seguinte forma, mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado sinal senão do profeta Jonas. E aí depois Jesus vai falar sobre a incredulidade dele, né? Deixa eu ver aqui, versículo 45. Quando ele termina de falar a parábola ali do endemoniado, ele vai dizer o seguinte, assim acontecerá também com essa geração má. Esta geração má é justamente os fariseus que Estevão está condenando aqui e que Jesus já tinha condenado. Porque ele vai falar no versículo 51 de Atos 7, homens de dura cerviz
incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Estevão falando a mesma coisa. O que aconteceu com Estevão? Ele foi apedrejado, ele morreu, cumprindo exatamente o que Jesus tinha dito lá no capítulo 23. E isso serviu de condenação aos fariseus hipócritas. Em versículo 35 e 36, para a gente terminar, vai dizer o seguinte: para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Versículo 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de acontecer sobre esta geração. De fato, aconteceu sobre esta geração. Os fariseus foram condenados pelos mesmos problemas dos pais deles. Jesus está falando que eles foram condenados por mais ainda. O último assassinato registrado era o de Zacarias. Jesus está dizendo que os fariseus foram culpados pelo assassinato de Abel até Zacarias, que foi assassinado entre o templo. Então, a condenação deles foi muito mais dura, do que os outros, aquele que não crê, ou aquele incrédulo que não era líder e tal. A ideia que Jesus aqui, que faz a gente pensar também, é na responsabilidade do líder em relação àquilo que ele faz, aquilo que ele fala, aquilo que ele deixa de fazer ou de falar e acha que não vai ser julgado por causa disso. Os fariseus foram condenados aqui por causa de todos esses atos que nós lemos, nos três vídeos, e ainda pelos pecados dos pais deles ainda. Isso é bem pesado, eu sei que é, mas é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus. Tá, irmãos? Então, quem são os fariseus? Para finalizar, os fariseus são os cristãos hipócritas, são aqueles que não conhecem, não se interessam por Jesus, são aqueles que não querem obedecer à vontade de Deus, são os líderes que impõem a sua vontade em cima dos membros, mas não a vontade de Deus, são os membros que impõem a sua ideia sobre a palavra de Deus, são as pessoas que exigem dos outros aquilo que eles não fazem, a respeito da fé, a gente está falando aqui. Bem, irmãos, eu pausei o vídeo aqui, porque já estava no terceiro vídeo, já era 1h30 de gravação mais ou menos, e eu estava muito cansado, e eu não consegui concluir o estudo do jeito certo. Eu concluí, mas eu não gostei do jeito que eu concluí, essa é a verdade. E eu quero concluir de uma forma diferente. Nós lemos Mateus 23, entendemos quem eram os fariseus, vimos quem nós não devemos ser, que é o mais importante desse estudo, porque os fariseus, aqueles fariseus de Mateus 23 já pereceram, eles já receberam o justo juízo de Deus, mas e nós? O que sobra para a gente que está aqui no século 21, estudando teologia, lendo a Bíblia e praticando às vezes outras coisas que não tem nada a ver com teologia? Bom, esta é a questão. O que falta para a gente concluir o estudo? Eu quero concluir lendo o texto com vocês de João 13. Isso mesmo, a gente saiu de Mateus 23, mas eu quero concluir lendo João 13, porque tem dois pontos aqui em João 13 que eu acho muito relevante para a gente e que tem a ver com tudo que eu falei durante a leitura de Mateus 23. Tá? Então, vai aparecer na tela aqui para vocês e eu vou ler aqui, dessa vez numa ACF menorzinha que eu tenho aqui em casa. O texto diz o seguinte: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia sido Deus, que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Esta cena acontece na ceia. E a gente não sabe exatamente se foi antes ou depois. Provavelmente foi durante a ceia. O que acontece? Jesus sabia que Satanás já tinha entrado no coração de Judas e queria traí-lo. Mesmo assim, Jesus se levanta, tira a sua roupa normal que estava, cinge com uma toalha o meio aqui da barriga, vamos falar assim,
E com um balde de água ele começa a lavar os pés dos discípulos, né? E essa cena choca Pedro, né? Pedro não deixa Jesus fazer isso. E Jesus briga com Pedro, ele fala, se você não fizer isso, se você não deixar eu fazer isso, você não vai ter nada comigo, né? Se Pedro não deixasse que ele limpasse os seus pés. Uma atitude de humildade e honra, talvez. Jesus estava honrando os discípulos, lavando os pés deles, né? Isso é uma honra, não estou falando de adoração. Mas isso demonstra todo o cuidado de Jesus, todo o amor de Jesus pelos discípulos, a ponto de se ajoelhar aos pés dos discípulos, ou se agachar e começar a limpar os seus pés. Isso é muito profundo para a gente. Ver Deus fazendo isso, né, pode ser meio chocante. É claro, isso não faz com que Deus desista da sua soberania e agora vai escolher o que o homem vai fazer. Aliás, vai fazer o que o homem quer fazer. Não. Significa que Deus decide nos dar um exemplo. É isso que ele está fazendo. Deus se agacha, limpa o pé dos discípulos e ele vai continuar. Na continuação é que entra a nossa participação. Nós fomos purificados por Jesus, né? Nós somos salvos, purificados por Jesus. Jesus não apenas derramou água de uma bacia para lavar os nossos pés. Jesus se derramou, né? Como água que cai do céu, como chuva, ele caiu no chão por nós, ele morreu por nós. E isso foi para que a gente fizesse algo também. Eu sei que foi para nos salvar, eu sei isso, né? E eu ensino isso, mas há algo mais na atitude de Jesus, em se entregar, essa atitude de humildade dele, que era muito diferente dos fariseus e muito diferente de muitos de nós. E às vezes todos nós erramos desse jeito. Nós queremos ser aqueles que Jesus vai limpar os pés. Nós queremos ser aqueles que Deus vai se ajoelhar aos nossos pés. Não é assim que funciona. Não é porque Deus fez isso aqui que esta seja a conclusão dele para nós. Aí a gente vê lá no versículo 3 a conclusão a respeito disso. O texto diz o seguinte: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ou seja, Jesus é o nosso mestre e também é o nosso senhor, aquele que domina todas as coisas. O Senhor não é um nome apenas para substituir o nome de Deus, não. Ele tem um sentido. O mestre é o soberano, que tem todo o conhecimento e que ensina. O Senhor é aquele que domina todas as coisas. E nós devemos considerar Deus, ou Jesus mesmo, né, como nosso mestre, como nosso Senhor. Isso nós fazemos bem. Ora, versículo 14. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Era por isso que Jesus tinha lavado os pés. Não era para mostrar que Deus se rebaixou ao estado do homem, para que Deus agora considerasse o homem como extremamente importante a ponto dele se ajoelhar aos seus pés. Não foi para isso. Jesus lavou os pés dos discípulos para que nós lavássemos os pés de outros discípulos. Lave os pés uns dos outros. Não é lave o seu pé, é lave o pé do seu irmão, né? Isso aqui significa que nós devemos ser tão humildes e preocupados com os discípulos como Jesus foi. A atitude de Jesus de lavar os pés dos discípulos foi uma atitude de humildade, né? Ele está demonstrando ali tudo o que ele queria para os seus discípulos e que ele mesmo faria isso por eles. E nós devemos fazer igual. Versículo 14, ele nem é compreendido. Não vejo ninguém pregando o versículo 14 de João 3. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. A nossa atitude como alguém que conhece alguma coisa não é ser mestre, não é ser Senhor, porque só há um Senhor e Mestre, que é Jesus. A nossa atitude tem que ser de obedecer aquilo que Ele mandou, de fazer aquilo que Ele fez. Nesse caso, Jesus veio do céu para servir aqueles que estão na terra. O líder servidor. Ele não veio aqui ser honrado e glorificado, nada. Né? Ele não veio para isso, ele veio cumprir a vontade do Pai. Nós devemos cumprir a vontade do Pai. Ele veio se entregar pelo próximo, né? Pelo seu povo. E nós devemos fazer a mesma coisa. Agora, olha a diferença entre Jesus e o fariseu.
O fariseu queria ser honrado, né? O fariseu queria ser o mestre. Jesus está dizendo que ele é o mestre, né? Mas que nós não devemos ser mestres, não devemos desejar ser como Jesus nesse aspecto. Só ele é mestre, só ele é Senhor. Mas nós devemos imitar a atitude humilde e de preocupação de Jesus, tá? Lavar os pés dos outros. Eu vejo muita gente que não faz isso, não quer fazer isso, porque acha que está no status superior. Irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Vocês não são melhores do que eu em nenhum aspecto, e eu também não sou melhor que vocês em nenhum aspecto. Somos todos pecadores, somos todos caídos em pecados e restaurados por Jesus. Devemos agir como Jesus fez, lavar os pés uns dos outros, demonstrar preocupação pela pureza uns dos outros, demonstrar humildade a ponto de se entregar uns pelos outros. É isso que a gente aprende lendo o texto de Mateus 23. Na verdade, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor. Nós somos servos, tá? Nosso Senhor é Jesus. Nós somos apenas servos. E nós não somos maiores do que Jesus. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis todas estas coisas, sabeis tudo que eu falei, né? Bem-aventurado se vocês souberem? Não. Bem-aventurado se vocês fizerdes todas essas coisas. Nós somos bem-aventurados por praticar aquilo que sabemos, né? Eu não posso exigir de vocês algo que vocês não sabem. Não posso exigir isso de vocês, mas algo que vocês sabem é exigido. Se vocês sabem fazer alguma coisa para Deus e não faz, se vocês sabem que tem que ser de uma forma que Jesus manda, mas não é, vocês estão pecando. Nós estamos sendo como fariseus, devemos evitar isso e seguir o exemplo de Jesus. Se sabeis todas estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então eu queria concluir o estudo com esta ideia. O fariseu sabia muita coisa, mas ele não fazia nada. Muita gente faz muita coisa, mas não faz nada que Deus manda também. Tá? Então tem esse outro lado, né? Nós devemos primeiro aprender o que Jesus quer de nós. Aprender o que Ele espera de nós e cumprir o que Ele espera de nós. Cada ponto doutrinário tem alguma coisa que vai nos impulsionar a fazer alguma coisa, a pensar alguma coisa. Nós devemos continuar, fazer aquilo que a gente aprende, que era justamente um dos maiores erros dos fariseus. Fiquem com Deus e agora sim eu acho que a gente conseguiu terminar o estudo e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.